Fala aí, torcedor do nosso Alviverde, como vocês estão? Quero desejar a partir de já um excelente e abençoado ano de 2025 para todos nós, que seja um ano de muitas realizações. E nós vamos começar com notícias boas aí sobre a chegada do Paulinho. E vamos seguir aqui com os comentários do pessoal do ESPN. Os créditos estão na descrição do vídeo. E quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, que vão ter conteúdos aqui diariamente, tá ok? Vamos em frente, vamos pro vídeo, que você curta bastante aí. Mais calmos agora, torcedores do Palmeiras. Que anúncio, que reforço. Paulinho é contratado do Palmeiras, agora é oficial, já existia especulação. Daqui a pouco a gente mostra a despedida que ele postou também ao Galo. Eu gosto muito dele, Zinho, já falei isso aqui inúmeras vezes, gosto dele como pessoa, acho uma pessoa diferente dentro do meio do futebol. Gosto dele como jogador, achei muito interessante a maneira como ele terminou o ano, falando sobre a lesão, falando sobre a dificuldade, que é uma coisa difícil da gente ver no futebol. Né? Geralmente as dificuldades passam e só é comentado, teve uma queda de produção. O Paulinho faz questão de explicar por quê. E agora é reforço do Palmeiras, que teve o Felipe Anderson, que não rendeu tanto ali do lado esquerdo, o Dudu, que vai embora para o Cruzeiro. Tetra, gostou? Muito, né? Boa notícia para a torcida do Palmeiras, um grande reforço. Acho que assim, essa contusão, essa fase que não foi boa dele nessa reta final do Atlético Mineiro, contribuiu muito para a queda de produção do Atlético. Sim. Ele junto com o Hulk, com o Scarpa, um trio, né, ofensivo. Depois chegou ali o Davis também, do estilo Davis, mas tecnicamente a contribuição dele sem a bola também, participativo, um jogador aguerrido, um jogador que chama a responsabilidade do jogo. Ótima contratação. Uma perda muito grande para o Atlético Mineiro. Nos preocupa, é o Atlético Mineiro também, perdendo jogadores, buscando uma reformulação, me parece isso, né? Alguns jogadores mais veteranos saindo. Agora o Paulinho não, o Paulinho é jovem. O Paulinho era uma peça fundamental para as pretensões do Atlético nessa retomada no ano de 2025. Já que é anunciado, acho que o torcedor palmeirense está empolgado, está satisfeito sim, porque chega um cara para ser titular, né? Não é aquele cara que chega para, ainda vou me adaptar, ainda vou começar, vou entender como é, não. Já está adaptado ao futebol brasileiro e é um jogador que se encaixa em qualquer tipo de esquema de jogo do Abel Ferreira, pode utilizar pelo lado, pode utilizar mais por dentro. Interessantíssimo o jogador, acho que é um reforço de altíssimo nível para o Palmeiras. É isso, né? Tem o viés do Galo também, a gente pode até abordar daqui a pouco, mas eu acho assim, uma contratação ímpar. 5 anos de contrato, ele tem 24, não à toa esse contrato é longo, né, Eugênio? Uhum. E eu concordo com o Zinho, não sei qual é a tua opinião, mas para mim chega para vestir a camisa e ser titular desse Palmeiras, independentemente de esquema e de sistema de jogo. Você vê assim? Claro que sim. É um investimento altíssimo, a começar por aí, né? Sim. Uma rara, a maior contratação dentro do futebol brasileiro. De clube brasileiro para clube brasileiro, é o maior valor pago por um clube. Então, você não contrata um jogador desse para brigar por posição. Paulinho não chega, não, vê se encaixa aí no time, né? Ele vai jogar. É um jogador que o Abel gosta muito e quando ele foi para o Galo, o Palmeiras já tinha interesse àquela altura, mas o Galo chegou na frente e fez a contratação. A grande contratação, o grande nome desse mercado brasileiro no final do ano. Não sei o que vai acontecer daqui, nos próximos dias, aí no próximo mês, mas até aqui é a grande contratação, é a grande mexida. O Palmeiras é o clube mais ativo nesse mercado e concretiza essa primeira grande contratação, está atrás de outra, pelo menos mais uma grande. E chega ali, como foi dito já aqui por você, pelo Zinho, é um jogador que tem muita versatilidade, então ele pode jogar em funções diferentes no campo. Não vejo exatamente o Paulinho como o 9, mas ele pode jogar eventualmente centralizado. O goleador centralizado lá, né? Ele é um goleador que normalmente ele ataca o espaço, ele não é um jogador para ficar fixo na área. Ele faz muitos gols, é um jogador que tem isso como característica, mas não é um jogador de referência na área. Eu acho que o Palmeiras precisa de um 9. Essa é uma outra história. Mas ele chega para qualificar o time. Acho que chega
para ocupar o espaço que foi do Dudu. Sim. Entendeu? O Palmeiras perde uma referência, um ídolo e uma referência técnica durante muitos anos. É verdade que desde a lesão que ele sofreu em 2023 ainda, o Dudu, depois que voltou, não conseguiu recuperar o melhor momento dele, a melhor forma. E ele sai, vai para o Cruzeiro, e eu acho que a reposição é essa. Sai um grande, entra um grande também. Importante lembrar que o Paulinho fez a cirurgia em dezembro, só deve jogar de fato ali entre abril e maio, mas é um contrato de 5 anos. Estadual, né? Tem muita coisa pela frente para ele dar ao Palmeiras ainda. E é curioso, né? Porque chega o Paulinho e chega o Facundo Torresinho. Você acha que está resolvido o problema do ataque? Assim, você tem um cara que tem mais característica de área agora para substituir os outros que vinham sendo criticados, e você tem esse cara de atacar o espaço. Eu acho que o Paulinho chega com mais força, né? Chega com a possibilidade de uma idolatria pela personalidade que tem, por tudo que oferece aos times por onde passa, maior do que a do Facundo. Mas eu digo como dupla de ataque, assim. Resolveu o problema, Tetra? Olha, assim, ele ajuda muito para resolver o problema de gols, né? Ele não é o centroavante, como o Eugênio falou muito bem, o 9 lá dentro, mas faz gol, entrega gol na temporada. Então, você pegar assim, Estevão brigou por artilharia, faz gol. O Facundo Torres, o currículo dele traz que ele na MLS, mesmo não sendo um atacante de área também, é do lado, é de movimentação, é do drible, é do 1 contra 1, entregou gol também na MLS, né, na Liga Americana. Você tem um Veiga que faz gol. Então, eu acho muito útil para o Abel Ferreira, mesmo ele nesse momento não tendo aquele 9 fixo, né? A gente ainda não sei como é que está a situação do Rony, do Flaco Lopes, que também, para mim, não são aqueles 9 lá de dentro da área. O Flaco Lopes, até pela estatura, um pouco mais. Mas tem vários jogadores que fazem gols. Então, essa responsabilidade sendo distribuída por esses jogadores talentosos. Felipe Anderson também, que é muito bom jogador, tem para ainda acrescentar e evoluir, ainda não entregou tudo que a gente sabe que ele pode. O Abel fica com muitas opções, porque a gente está falando de um ano de competições que vai ter a Copa do Mundo, né, o Mundial de Clubes, que o Palmeiras está, mas aí encurta não tem Brasileirão, e depois tem aquelas sequências de jogos, jogo atrás de jogo, todos os treinadores reclamam isso. Então chega um Paulinho que tem versatilidade, que o Abel pode jogar até sem o centroavante, pode jogar com 2 jogadores de movimentação, pode optar por isso, né? Um meia mais centralizado, 2 caras mais próximos lá, mais ou menos como o Hulk e o Paulinho jogava. Gente, eu não via o Hulk como centroavante 9. Sim. O Paulinho não, também não. Os 2 se movimentavam, se entendiam, se encaixavam. Passou a ter o 9 com o Davidson, né, Zinho? Para saber utilizar. Depois que foi ter, né, o Davidson. E aí os 2 vinham mais por trás ali, né? Tinha o Davidson como uma referência. Mas assim, Eugênio, você que gosta muito de tática, como eu também, ele pode fazer um 4-2-4. Pode. Pode fazer um 4-4-2, com 2 atacantes de movimentação e 4 homens de meio. Tem muitas opções para ele explorar com essa fartura que a Leila está dando para o Abel. Claro, se vir um 9 agora, se ainda vem mais um 9 mesmo lá, de referência para ele ter essa opção, melhor ainda. O Palmeiras teve grandes momentos com o Rony jogando nessa posição. E ele não é um 9, mas ele é um jogador que tinha uma movimentação muito inteligente para atrair marcação e possibilitar a aproximação dos jogadores que vinham chegando ou pelo lado do campo, na diagonal, ou mesmo de trás, como o Veiga fez isso muitas vezes. Então, é claro, jogadores de qualidade, quanto mais você tiver, melhor. Mas ele vem jogando sempre com alguém de referência na área. Quando não o Veiga, o Flaco. Acho que esses 2, quando não o Rony, o Flaco. Sim. Acho que esses 2 não responderam esse ano às expectativas. Eu gostaria de ver um 9-9 no Palmeiras. Mas, é claro, a chegada do Paulinho é um grande reforço, é um grande nome. Assim como o Facundo Torres é um grande nome. Eu estou vendo o seguinte, tá? Na minha cabeça, pensando como o Palmeiras vinha jogando.
Estevão de um lado, Dudu do outro. Não chegaram quase a jogar juntos? O Felipe Anderson, né? Mais pro final da temporada. Mas assim, o Dudu fazia sempre esse lado esquerdo antes, né? Dudu de um lado, o Estevão do outro. Aí você tem o Facundo Torres, porque o Estevão vai embora no meio do ano. Sim. O Facundo Torres pode ocupar esse espaço e o Paulinho o espaço do Dudu. É claro, tem um intervalo aí que você não vai ter ainda o Paulinho. Beleza, você bota o Torres da esquerda. Ele pode fazer esse lado esquerdo enquanto tem o Estevão ainda. Quando chegar o Paulinho, ele pode ir para a direita, no lugar do Estevão, e o Paulinho ocupar esse espaço na esquerda. Mas eu imagino, a não ser que ele mude a maneira de jogar e coloque os dois mais por dentro ali, com muita movimentação. Aí são outros 500. Como o futebol é engraçado, né? Quando o Felipe Anderson chega na janela de transferência do meio do ano passado, a expectativa era que ele tomasse conta do time, pela qualidade técnica que tem, por tudo que a gente já viu jogar, vinha numa queda de produção na Itália, e agora nesse teu brainstorm aí, pensando em como pode jogar o Palmeiras, você não cita o nome dele, assim. E eu tinha uma questão aqui para trazer, que é justamente como que esses jogadores de qualidade juntos podem oferecer um melhor entorno para que o Felipe Anderson seja potencializado, assim. Na saída do Estevão, a minha cabeça, diferente da sua, funcionaria com o Felipe Anderson voltando a jogar naquela direita. Pode ser. E talvez seja importante para ele, porque ali era o lugar onde ele melhor desempenhava lá na Lazio. Sim. Jogando por aquele lado direito. Pode ser que ele entre por ali, né? E aí eu acho que vai depender muito do dia a dia, do desempenho de cada um, do que cada um conseguir mostrar. Eu acho que se criou uma expectativa maior do que a realidade em relação ao Felipe Anderson. Não que ele seja um mau jogador, ele é um bom jogador. É um bom jogador. Mas ele não é do nível que o Estevão é, por exemplo. O Estevão continuou sendo a referência do Palmeiras. Sim. E quando você busca o Estevão o tempo inteiro, o jogador que está do outro lado vai ficar em segundo plano. Porque o Palmeiras se acostumou a passar a bola para o menino. Porque ele resolveu. Ele resolveu muitos e muitos e muitos jogos para o Palmeiras. Então, foi um time que acabou pendendo para o lado direito quando estava o Estevão. E o Felipe Anderson não conseguiu desenvolver o futebol dele. Talvez ele melhore esse ano. Ótimo se ele melhorar, ótimo se ele der um passo adiante e assumir um protagonismo que muitos imaginavam antes. Mas eu estou pensando dentro das novidades que estão sendo trazidas que ocupam esses espaços. O Torres pode jogar, ele joga preferencialmente pela direita, mas também pela esquerda, vindo para dentro, não é um jogador de levar a bola para o fundo, ele corta para dentro. É o famoso facão. E o Paulinho se sente à vontade jogando na esquerda, não exatamente como um ponta, mas ali naquele espaço entre o lateral e o zagueiro. Ele gosta muito de jogar ali, recebendo essa bola em profundidade. É a principal característica dele. E é muito bom jogador. Vamos ouvir um pouco do Paulinho, porque ele já falou para a TV do Palmeiras, aí eu quero te escutar também, Zinho, sobre essa questão do Felipe Anderson e como pode ser potencializado. Eu confesso, talvez até por uma questão de como eu enxergo e acompanho o futebol, né? Eu acompanho muito mais o futebol nacional do que o internacional. A minha expectativa do Paulinho encaixar no Palmeiras é maior do que era a minha expectativa do Felipe Anderson jogar bem no Palmeiras. Vamos ouvir o Paulinho. Já tem, se eu não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do Palmeiras e eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento do Palmeiras. É um clube enorme, eu sei o quanto a camisa pesa e hoje eu tô muito feliz em estar representando esse clube que tem tanta história. Bom, com certeza o Mundial pesou muito nessa minha decisão. Primeiro que o Palmeiras é um clube enorme, né? Tá numa competição que vai ser a maior do mundo entre clubes. Claro que um projeto maravilhoso que o Palmeiras tem, né? Eu fico muito feliz em estar fazendo parte disso, não só pelo Mundial, mas também pela Libertadores, né? Pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Muitas frentes. O Palmeiras briga por todas as frentes, né, possíveis dentro de um ano de futebol brasileiro, Zinho. Quero te ouvir sobre a tua expectativa, se ela é maior ou não, em relação à chegada dele, comparando com a do Felipe, e como que pode melhorar também o futebol do Felipe Anderson. Obviamente, né, Tetra, você sabe bem disso, o jogador ele é seduzido pela questão do que vai disputar e do que pode ganhar. Não é à toa essa mudança. Não, sem dúvida, né? Ficou um período no Atlético, foi importante, fez a sua história também. Foi um jogador, né? Se não me engano, não sei se ele ainda é, mas ele era um artilheiro dessa nova arena do Atlético. Só saía gol dele lá. Eu acho que é um cara que
é jovem, então tem ambições ainda na carreira, claro, várias ambições, e aí vem uma situação que o clube que ele está aceita a proposta e ele olha para quem é que está buscando, não tem como o jogador não se empolgar, né? O momento do Palmeiras de administração, de financeiro, de conquistas, o treinador que está no clube faz a diferença também, né? Você está num clube que toda hora está mudando o treinador, sai treinador, é projeto diferente, é estrutura de jogo diferente. Você vê que o Milito, quando chegou lá, mudou o sistema de jogo do Atlético. Então, assim, o jogador também vai buscar um entendimento do que o treinador quer, isso leva um tempo. Ele está chegando num clube que tem um treinador que está há mais tempo num clube no Brasil, ganhou tudo, é o maior vencedor, né? No Palmeiras, o Abel. Então, dá uma confiança também, o cara, e conversa, jogador conversa com o jogador. Ele está no Atlético, mas ele tem relação boa com outros jogadores do Palmeiras. Pega o telefone e liga aí, pô, como é que é o cara, como é que é o ambiente, e vê o que está acontecendo. Então, assim, deve estar muito motivado, doido para se recuperar, né? Vai aproveitar também o Atlético tem uma estrutura maravilhosa. Departamento médico, o médico do Atlético é da seleção brasileira. E a cidade do Galo é maravilhosa. Mas está indo também para o Palmeiras, que oferece uma estrutura espetacular para essa recuperação. E eu acho que, assim, diferentemente, ele vai chegar para se recuperar dessa cirurgia e fazer o condicionamento para uma pré-temporada. O Felipe Anderson, ele chegou no meio da temporada, né? Ele termina o contrato dele na Europa, termina a temporada na Europa e ele chega sem ter umas férias adequadas e uma preparação adequada também para um campeonato que estava em andamento, com Copa América, que para, que tal, e é jogo para cá, é jogo para lá. Então, isso também atrapalhou um pouco o Felipe Anderson. Acho que agora, ele já assentado, conhecendo tudo, vai começar uma pré-temporada. Acredito, porque é muito talentoso, que esse condicionamento melhor e iniciando igual a todos os atletas no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, tem tudo também. O Abel vai ter aquela dor de cabeça boa, né, Eugênio? Ele vai olhar, como diz nosso Pascoal, não está muito bem, não? Será que o comparável vai ser o Palmeiras? Vai, Paulinho. Não está muito bem, não? O Veiga não está bem nesse jogo, não? Vem aqui, Maurício. Vai, entra aí, Maurício. O Estevão, vai, Facundo Torres. É uma fartura de bons jogadores que o treinador é competente. Aí a minha expectativa é ótima. É ótima do Palmeiras realmente fazer um ano muito bom. Tem um outro jogador aí que eu acho muito bom e que esse ano teve um problema médico que o afastou durante um período, na hora que ele estava melhor no Palmeiras. O Maurício. Sim, o Zinho citou. Maurício... Eu falei agora aí. Sim, é que para mim o Maurício é um jogador que está à frente de outros, tá? O Tetra. Eu acho que ele tem Cogitou do Veiga ir pro banco, não foi? Foi. Eu cogitei, ele estava numa fase muito boa. Eles ficaram bravos aqui comigo, porque o Veiga tem uma história no Palmeiras que o Maurício ainda não construiu. Mas assim, o Veiga estava voltando de lesão e o Maurício jogando os dois muito bem. E eu falei assim, eu não acho um absurdo se nesse momento o Maurício, até pelo que está desempenhando, foi mantido. Acabou que o Veiga volta, né? Não, é porque ele tem lesão também, né? Tem isso tudo acabou colaborando, mas ele estando bem, e já tinha voltado a jogar no final do ano, mas aí pegou um momento ali de dificuldade do Palmeiras, ele é um jogador para brigar por essas posições todas que a gente está falando ali na frente, em condições, para mim, de igualdade com muitos deles. Mudou o incomparável, hein, Tetra? Não queria dizer nada não, mas o Pascoal vai ter que revisar o incomparável de 2025. O Vadinho da Tupi deve estar mandando mensagem para ele de final de ano. Rapaz, será? Para mim ele não mandou nada, o Vadinho da Tupi hoje não. Tá. Vai mandar já. E aí nisso tudo é impossível não fazer uma comparação, né? O Zinho já fala um pouco disso aqui no nosso começo de debate, que é a situação do Galo e o que o Paulinho representava para esse time. Coloca os números do Paulinho pra gente na tela, por favor, para a gente dar uma olhada da última temporada, obviamente, quando ele vestiu a camisa do Atlético Mineiro, porque eu acho que agora tem uma queda
não só do que vai disputar, como de investimento por tudo que deixou de conquistar. O Galo vai viver um ano em que talvez o brasileiro seja a grande coisa a ser olhada, né? Coloca os números do Paulinho, que aí a gente vai falando um pouco sobre isso aqui. Eu quero só passar os números para falar da importância dele e ouvir vocês sobre isso. Olha aí, ó. 23 fez 61 jogos, em 24 fez 2 a menos. 31 gols em 23 e em 24 caiu um pouco, 19, mas o número de participações em gol não cai tanto assim, né? Tinha mais assistências no ano anterior, em 24 tem a lesão no final do ano, mas no total são 120 jogos com 50 gols e 12 assistências. A saída desse cara é muito significativa. Acho que o fato de... Aí, galera, foi esse o vídeo aí, com as considerações do pessoal da ESPN. Mais uma vez digo que os créditos estão na descrição do vídeo. E lembro você que não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu comentário, curta o vídeo, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Logo mais temos mais vídeos. Vamos em frente. Muito obrigado pela companhia até aqui. Vamos lá.